Então, vamos lá. Continuando, parte 3, adolescência. Na apostila de vocês, pessoal, na página, depois vocês olham, 12, tem um texto falando sobre especialistas dá 10 dicas sobre mudanças físicas na adolescência, ou seja, sobre alguns cuidados que o adolescente tem que ter, tá? O slide tá dando probleminha aqui. Então, vamos lá. Segundo os médicos especialistas em adolescência, primeiro, para você ter uma boa adolescência, um bom desenvolvimento da adolescência, boa alimentação, gente. Isso aqui não é pegação de pé dos pais de vocês. Boa alimentação, tá? Por quê? Porque se você não fizer boa alimentação, você já vai desenvolver problema de saúde começando na adolescência. E pode piorar na vida adulta, tá? Segundo ponto, nossa briga, mães, dormir bem, tá? Gente, vocês precisam dormir bem. Precisam, tá? Para de ficar até tarde aí mexendo em videogame, celular. Falo pro meu filho, videogame não tem perna e celular não tem perna. Não vai pegar e ir embora. Tá? Vocês precisam dormir bem. O nosso cérebro, ele produz um hormônio e esse hormônio é vital para todo o metabolismo do nosso corpo ao longo do dia. E ele só é produzido à noite, durante o sono. Tá? Então, se você não dorme bem, você tem baixa produção desse hormônio. Se você tem baixa produção desse hormônio, você vai ter problema de saúde também, tá? A atividade física, gente, deixa a preguiça de lado. Faz uma atividade física. A atividade física, ela é muito importante para o seu corpo. O seu corpo está se desenvolvendo, precisa de movimento, tá? Vamos levar a aula do professor Anderson mais a sério, quando voltar na presencial. Cuidar das acnes. Como está tendo essa bomba aí de hormônios, em alguns adolescentes aparecem espinhas, tá? Na região do rosto, principalmente, região do braço, nas costas, tá? E dependendo da quantidade dessas espinhas, precisa ir para o médico, tá? Precisa procurar um médico aí, buscar um tratamento. Ah, esse ponto aqui, meu Deus. Cuidar da higiene corporal, tá? CC quer dizer cheiro do corpo. O seu corpo, pessoal, como você está produzindo hormônios, você produz cheiro, tá? É normal. Então, precisa de uma higiene. Precisa de uma higiene. Gente do céu, eu já peguei cada adolescente na minha aula. Jesus Cristo, tá? Então, principalmente, vocês têm aula de educação física prática. A gente passa alguns períodos do ano de calor. Então, tem que cuidar da higiene corporal. Você produz cheiro. O seu cheiro é natural. É natural. Então, se você está produzindo um cheiro em excesso, então você procura um médico, tá? Mas é normal adolescente produzir cheiro. Isso tem que ser cuidado, tem que ser higienizado. Eu já dei dicas várias vezes para meus alunos, quando é na aula presencial, né? Na aula de educação física, dia que vocês têm educação física, traga uma toalhinha na tua mochila, não vai pesar. Se possível, até um pequeno desodorante, tá? Traga um pequeno kit de higiene na sua mochila, não precisa carregar todo dia. Pelo menos, carregar todo dia é melhor ainda, mas pelo menos naquele dia da data da aula de educação física, tá? Porque, gente, não dá. Perdão da palavra. Aluno fedido em sala de aula, não dá. Não dá. Para você ter ideia, uma vez, era uma turma de 9º ano. Teve aula de educação física, lá na quadra, normal. Aí, terminou a aula, eles retornaram para a sala. Retornaram, entrou eu. Gente, tinha uma aluna, vou falar o português, claro, o cheiro dela estava tão podre, tão podre, tão podre,
que literalmente empesteou a sala de aula. Não adiantou abrir janela o máximo, não adiantou, não tinha ar-condicionado ainda na sala de aula naquela época. Ventilador, tá? A coisa foi tão feia, que tive que chamar a Simone, a tia Simone na sala, pra você ter ideia, tá? Eu tive que retirar os alunos da sala, tive que dar aula para eles no pátio, porque não tinha condições. Aí a tia Simone levou essa adolescente lá na sala dela, no particular, para ter uma conversa. Gente, meu Deus, imagine cheiro fedido. Agora pega esse cheiro fedido e triplica, tá? Olha o nível que chegou para eu tirar aluno da sala de aula e dar aula no pátio, tá? Então, gente, tem que ter cuidado, tá? Ninguém merece, perdão da palavra, aluno fedido. Eu já passei cada apuro em sala de aula que você não tem ideia. Tá? Uma vez eu tive um aluno que o cheiro estava tão fedido, e era prova, e o guri ficava me chamando na carteira para tirar dúvida, eu não conseguia chegar na carteira dele. Tá? Eu não conseguia. Tinha que fazer assim, ó, explicar o exercício assim, tá? Porque não dá, tá, gente? Não dá. Vou falar, não dá. Sexto ponto, observar o crescimento. O adolescente, ele tem uma linha de crescimento, assim como a criança na infância, tá? Então, a família, os pais têm que observar isso. Se esse adolescente está crescendo dentro dessa linha, ou está abaixo, ou ele está muito acima, tá? Se tiver muito acima, dá um pulinho no médico. Se tiver muito abaixo, também dá um pulinho no médico. Pode ter algum probleminha hormonal, tá? Crescimento das mamas, no caso das meninas, né? As mamas, elas crescem, tem uma certa dorzinha, por causa do crescimento do hormônio da puberdade, tá? Mas em alguns meninos pode acontecer esse fenômeno, tá? Um crescimento de leve, mas se for muito, também tem que dar um pulinho no médico, tá? Cuidar dos pelos, tá? Nessa fase aqui tem crescimento de pelo. No caso dos meninos, começa a aparecer os primeiros pelos de barba, tá? Pelos na axila, pelos na região genital, tá? Então tem que cuidar desses pelos, porque os pelos eles podem contribuir para o item 5, que é o cheiro do corpo, tá? E também ele pode causar infecçãozinha na pele, que a gente chama de pelinho encravado, tá? Tudo isso tem que ter esse cuidado. Manter vacinas em dia. Adolescente também tem vacina, não é só a criança, tá? Então procurar manter essas vacinas em dia para sua proteção. No caso das meninas, pessoal, cuidar da menstruação, tá? Então, observar aí como que está o ciclo menstrual, como que está a intensidade da menstruação, se está tendo muito menstruação ou prolongando essa menstruação, procurar um médico, ou se a primeira menstruação atrasar demais, eu vou falar sobre isso nos próximos assuntos aí, também procurar um médico, tá? Ou se você tem um ciclo menstrual ótimo, em um certo momento, ausentar sua menstruação, suposta gravidez, tá? Tudo tem que correr para o médico. Então, aqui, pessoal, eu trouxe a imagem de 3 fases de adolescente, tá? Então, essa imagem aqui corresponde à primeira fase da adolescência, que é 12 anos. Essa imagem aqui é, vamos dizer assim, lá no meio da adolescência, corresponde a um adolescente de 15 anos. E essa terceira imagem aqui, fechando o final da adolescência, que corresponde a um adolescente de 18 anos, tá? Só um pouquinho, pessoal, tá dando um probleminha na minha tela, tá? Então, fechamos a segunda fase da adolescência, tá? Fasezinha complexa. Terceira fase do ser humano, fase da qual eu estou, né? Adulto. Corresponde um período de 19 anos para frente. Uns falam 20 anos para frente, tá?
vai depender aí de vários pontos de vista. Bom, aqui já é uma fase mais séria, é uma fase de acontece um monte de coisa, tá? É a fase bem responsável das nossas vidas. É a etapa em que ocorre a maturidade dos sistemas orgânicos, ou seja, é quando o seu corpo biologicamente termina de amadurecer, vamos dizer assim, seus hormônios começam a se estabilizar, o seu crescimento corporal se estabiliza, tá? Esse desenvolvimento ele depende das características físicas, né? Psicológicas e principalmente do contexto social, ou seja, da sociedade da qual nós estamos inseridos, tá? Todas essas mudanças vai depender da parte biológica, da produção de hormônios, que leva na mudança corporal também. Vamos dizer, finalização da mudança corporal. Nessa fase é onde o ser humano vai ter a sua estabilidade pessoal, seja o lado profissional, seja o lado familiar, e seja o lado social. Tá? Já vou explicar cada um desses 3 pontos. É a fase mais longa e complexa do ser humano. Tá? A primeira complexidade começa na adolescência e a segunda no ser humano. O que é essa estabilidade profissional? É a fase em que você vai estar terminando ou começando seus estudos para você se tornar um profissional. Tá? É aqui que Professora, a senhora está na apostila nova? Tô, tá? Aqui é uma fase, pessoal, decidida da sua vida, tá? O lado profissional. O que você vai ser profissionalmente? O que você vai querer ser profissionalmente? O que você vai garantir para o seu futuro? Certo? É uma fase em que você vai decidir que profissional você vai ter, que você vai estudar para ser isso, ou você não quer estudar, ou você quer ser um simples funcionário, ou você quer ser um grande profissional, ou você quer seguir uma carreira, enfim, bem, uma decisões assim bem, tá? Estabilidade familiar, né? Você vai decidir aí se você vai casar, ter filhos, montar uma família ou não, ou se você não quer casar, mas quer ter filhos, ou você casa muito precocemente, né? Isso aqui é um ponto muito complicado, né? Se discutir. Muita gente aí, muitas pessoas se casam no impulso, depois vem a decepção, né? Eu passo a seguinte educação para o meu filho mais velho. Eu falo assim para ele: primeiro você decide o seu lado profissional, depois você decide a sua família, tá? Por quê? Porque você precisa ter uma estabilidade para você montar a sua família, tá? Por isso que existem muitas separações, muitos casamentos fazendo por causa disso. Você não pensa nessa ordem, né? A pessoa tá lá, cai de as cegueiras da paixão, casa e esquece que o seu lado profissional ainda está desestabilizado. Aí, gente, desculpa falar, não há relacionamento, casamento que aguente. Então, primeiro você foca no seu lado profissional, busca uma estabilidade financeira, porque para você montar a tua família, você tem que ter uma garantia financeira, pessoal, quer queira ou não, tá? Ninguém vive de ar e de amor. A gente tem que ser realista, tá? Você precisa ter uma estabilidade profissional. Porque você vai montar a sua família, você vai sustentar a tua família. Você vai sustentar os seus futuros filhos. Tá? Então você precisa ter uma estabilidade. Uma estabilidade social, um bem-estar, né? Você ter uma boa convivência aí com os seus familiares, você fazer um círculo de amigos sólidos, né? Você ter um bom relacionamento no seu ambiente de trabalho, isso é muito importante. Você ter você ter uma vida social bacana, legal, tá? Estar no meio de um ambiente saudável, conviver com pessoas saudáveis, tá? Pessoal, quando eu falo conviver com pessoas saudáveis,
Não é saudável de saúde, é saudável de pensamento, de psicológico, tá? Existem pessoas bacanas para você conviver, tem pessoas tóxicas, que a gente fala, né? São pessoas tóxicas. Pessoas que só atrapalham a sua vida, tá? Não contribui nada para o seu crescimento. Então, esse é o lado social. Então, a fase mais longa e complexa do ser humano. Aí, aqui, pessoal, eu trouxe 4 fotos de idades diferentes do adulto. Essa primeira imagem aqui dessa moça corresponde a uma pessoa de 20 anos. Esse homem aqui corresponde aos 30 anos. A terceira imagem aqui de uma pessoa de 40 anos. E essa pessoa aqui de 50 anos, tá? Então, toda essa fase aqui também é um período de tomada de decisão. E a última fase do ser humano. Já estou planejando a minha vida para essa fase, tá? Período corresponde de 60 anos em diante, tá? É a última fase do ser humano, é a fase que a gente chama de fase de idosos, tá? Qual é o tchan aqui nessa fase, biologicamente? Envelhecimento do corpo, seu corpo envelhece, tá? Não adianta lutar contra isso. Eu vejo por aí mulherada fanática por estética, né? Fica gastando rios, horrores de dinheiro com plásticas, com tratamento estético, para ficar parecendo mais jovem. Gente, não adianta ir contra a lei biológica da vida, tá? Você está envelhecendo, seu corpo vai envelhecer. Você não vai ser pele linda, jovem para sempre, tá? Eu acredito assim, a jovialidade está aqui, ó, na mente. Perda da elasticidade da pele, ou seja, sua pele ela não vai ficar linda, firmezinha, assim, ela vai perder elasticidade. Ela vai enrugar, ela vai envelhecer. Tem jeito. Mudança de cor capilar, ou seja, seu cabelo vai mudar de cor, tá? Ele vai perder a melanina, dando espaço para a cor branca. E envelhecimento dos seus órgãos internos, tá? Seu coração, seu pulmão, seu músculo não vai ser firme, forte, eterno. Ele vai envelhecer, tá? Essa fase muda o papel desse indivíduo na sociedade devido à sua diminuição da capacidade física. Gente, tenha mais paciência com seus avós, quem tiver avó, tá? Tem que ter paciência e respeito. Ele está envelhecendo. Ele não vai ter habilidade física como uma pessoa de 20, 30 anos. Não adianta. Ele não vai ter um raciocínio lógico igual, de memória também, igual de uma pessoa de 30 anos. Isso também, o cérebro envelhece também. Ele vai gradativamente perder esse raciocínio lógico, essa memória. Então, não adianta você brigar. Tem que ter paciência. Essa é a minha briga com meu filho e com a minha mãe. Ele fala, ai mãe, já expliquei 10 vezes para minha avó como se posta foto no Instagram e no status do WhatsApp. Eu falei, se precisar, você vai explicar 1 milhão de vezes para sua avó, você vai explicar, tá? Minha mãe, ela tem 65 anos, apesar de não parecer, ela é linda, tá? Mas o raciocínio dela já é de idoso, tá? Se você explicou 3, 4, 5 vezes como postar foto no status, tem que explicar, tem que ter paciência, tá? Não adianta. Então, às vezes, meu filho se estressa com a minha mãe, eu dou um pito nele. Tem primeiro, porque eu educo meus filhos assim, tem que ter educação com os mais velhos. Uma coisa que eu admiro na cultura oriental é eles têm um profundo respeito aos idosos, porque na cultura deles, eu acho que isso tem que ser na cultura de todo mundo, porque na visão deles, os idosos representam sabedoria e longevidade. São pessoas que passaram por anos de vivência. Então, eles têm que ter respeito e eles são pessoas sábias. E isso é verdade. E é isso que eu transmito para o meu filho. Eu não admito, hipótese alguma, meu filho humilhar e faltar com respeito com a minha mãe. Tá? Não é, minha mãe tem lá os defeitos dela. Minha mãe, às vezes, tem hora que é difícil mesmo.
tá? Mas eu não admito ter desrespeito com ela. Não admito. Assim como a bisa, né? A minha avó, que é a bisa dele. E assim como a avó paterna dele. Aliás, nenhuma pessoa idosa. Então eu fico muito triste também a violência doméstica que a gente vê por aí nas notícias com os idosos, tá? Gente, neto espancando até a morte seu avô, sua avó, gente. Eu choro quando eu vejo essa notícia, é um absurdo. Eu só tenho uma avó. Eu sinto saudade dos meus outros avós. Eu não conheci o meu avô paterno, materno. Eu sinto uma saudade imensa de não ter crescido ao lado dele. O meu avô faleceu quando a minha mãe tinha 14 anos, então eu não conheci. A minha avó materna, que é a mãe da minha mãe, ela faleceu doente, eu era muito pequena, eu tinha 7 anos, então eu convivi pouco. O meu avô paterno também convivi pouco, porque ele morreu no outro ano. Eu tinha também 7 para 8 anos, então eu era criança, eu convivi pouco com ele. Aí só sobrou a minha avó paterna, que está viva até hoje. Então eu sinto muita falta dele, muita falta mesmo. O meu pai faleceu recentemente, para quem não lembra, né? Então meus filhos pequenos, meu filho mais velho principalmente, sente falta do meu pai. Eu lembro até hoje, tá? Então eu acho assim, o idoso, eu idolatro eles. São pessoas maravilhosas. Eu amo conversar com a minha avó. Nossa, minha avó vai falando das coisas do tempo dela. Nossa, eu amo conversar com qualquer idoso, tá? Eles têm uma riqueza de sabedoria, tá? Passa a dar mais carinho, ouvir mais os seus avós. Puxa os seus avós para uma conversa. Você vai ver que riqueza de sabedoria e informação que ele vai transmitir para você. De valor, de vivência. Quer ver uma coisa legal? Puxa seu avô, sua avó para conversa e pergunta para ele. Vó, fala aí um pouquinho da sua adolescência, quando você tinha a idade de vocês, 13, 14 anos. Olha a riqueza que ela vai conversar com você, tá? É muito legal. É uma riqueza de sabedoria, tá? No Brasil, nos últimos anos, aumentou a expectativa de vida dos idosos, tá? Há uns mais ou menos 30 anos atrás, a expectativa de vida de idosos era 40 anos, 50. Hoje, no Brasil, idosos estão vivendo mais de 80 anos, né? Aumentou muito. Hoje nós temos idosos ainda inseridos no mercado de trabalho, mesmo ele se aposentando, ele ainda está ativa no trabalho. A minha mãe estava trabalhando até começo desse ano, tá? No Brasil, recentemente foi criada uma lei, tá? Se chama Estatuto do Idoso. Nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e nós temos do Idoso, tá? Que é um conjunto de leis que dá direito aos idosos. Aí eu peguei um trecho que está aí na apostila de vocês, o artigo 3º desse estatuto. É obrigação da família, comunidade, sociedade, poder público, os governantes, assegurar ao idoso com absoluta prioridade os seguintes direitos. Direito à vida, ele tem direito a viver, tá? Direito à saúde, direito à alimentação, à educação. Hoje nós temos idosos fazendo faculdade, tá? Estudando, voltando a estudar a escola. Direito a um lazer, à cultura, direito a fazer um esporte, direito a um lazer, direito a um trabalho, se ele quiser trabalhar, direito à cidadania. Tem idosos que vão na urna votar até hoje. Até uma certa idade não é obrigatório mais, mas ele gosta de votar. Direito ao respeito, como eu falei, a convivência familiar e uma convivência comunitária. Então, esse, por lei, tá, gente? Ele tem esse direito. Não adianta questionar. Então, aqui eu trouxe para vocês 3 imagens de fase diferente. Essa primeira é um casal de 60 anos. Essa segunda imagem é de 70 anos. E olha que coisa mais linda. Esse aqui é um casal de 90 anos. Ele tem tinha, né? Não sei se ele está vivo hoje, porque essa imagem, pessoal, que interessante, eu tirei de uma reportagem de 2015. Esses dois aqui, ele fez o pedido para ela de casamento, tudo como manda o figurino, o anel, ajoelhando, pedindo ela de casamento, na frente dos filhos, tá? Ela tem 91.
E eles casaram de noiva, de festa, tomando figurino. Coisa mais linda. Essa reportagem foi de 2005. Como ele tinha 96 na época, não sei se ele está vivo. Talvez ela esteja. Na reportagem ela tinha 91, ele 96. Tá? Então, a minha avó tem 98, tá? Pensa numa véia saudável. Tá? Se eu chegar... Ela parece ser mais velha que ele, né, pro? Pois é, mas ele é mais velho. A minha avó, gente, tem 98, tá? Pensa numa véia muito lúcida, saudável. Tá? Eu já falei pro meu marido, a minha avó, ela vai morrer dormindo, tá? Porque ela tem uma saúde de ferro. O problema da minha avó é só aqui, ó, audição, tá? Bem debilitada. Para fechar, pessoal, deixar uma reflexão aí, ó. Felicidade é conservar energia para as coisas que valem a pena. Guarde a sua energia para coisas que valem a pena, tá? Adolescente tem mania de gastar muita energia com coisas desnecessárias, à toa, tá? Não tenha medo da velhice, eu não tenho medo mesmo, tá? A alma não tem idade e a mente não envelhece. Eu falo pro meu filho que a velhice está aqui, ó. O corpo envelhece, é natural. Mas cabe você decidir se sua mente vai acompanhar o teu corpo ou não. Eu já decidi o que eu quero para mim, tá? Olha que interessante essa pergunta. Você se considera uma pessoa idosa ou velha? Eu já sei a minha resposta. Você acha que é a mesma coisa? Eu acho que não. Tá? E eu já sei a minha resposta sobre essa pergunta. Certo? Então é isso, pessoal. Terminamos a parte tá vendo como a vida do ser humano é complexa? Não é só reprodução, não é só relação sexual, tá? É complexo. Eu vou ler uma pergunta aqui, rapidinho, tá? Ué, alguém mandou pergunta no bate-papo? Eu mandei para umas 6 horas já. A senhora já até respondeu a minha pergunta. Ah, é? Que bom. Sim. Bom, tem gente que mandou aqui. Eu vou ler algumas rapidinho, tá? Lembre-se do combinado. Bom, a primeira pergunta surgiu aqui. Professora, quantas formas existem de gestações? Forma existe só uma, tá? No ser humano, só uma. A gestação, pessoal, é o tempo do período do momento que ocorre a fecundação até o nascimento do ser vivo. No caso do ser humano, bebê. Então, cada ser vivo ele tem um período de gestação. O ser humano, 9 meses, tá? A gestação de um cachorro fêmea, por exemplo, 60, dependendo do porte do cachorro, 60 dias, tá? De um roedor, um rato, 30 dias, tá? Então, de um elefante, 24 meses, 2 anos. Então, a gestação não tem, assim, várias formas, ela é única. O que diferencia uma da outra é o período, é o tempo, como eu citei agora o exemplo, tá? Então, cada ser humano, cada ser vivo tem um tempo de gestação. A gestação é única, a diferença é o tempo, tá? Vamos para a segunda pergunta. A pergunta é, professora, existe algum animal onde depois da reprodução quem dá luz é o macho? Não. Quem dá luz somente é a fêmea. Existe um caso particular. Ah, não, perdão. Tem sim. Volta a fita aí. Existe um caso raro no reino animal. É num peixe. É o cavalo marinho, tá? O cavalo marinho é um peixe em que é o macho que gera os filhotes, tá? Só esse caso. Os demais casos é a fêmea que origina o filhote. Mas, prof, cavalo marinho, a fêmea, ela joga os ovos dentro dele. Cavalo marinho, tá? Pode falar, Carlos.
O caso é que o cavalo marinho, ele não dá, ele só dá a luz. A fêmea que coloca dentro dele. Isso. Aí ele só tira, ele só cuida. Isso mesmo. Bom, aqui no WhatsApp veio só 2 perguntas. Segunda pergunta. Professora, pode haver o crescimento das mamas antes da adolescência? Pode, tá? Isso não é certo. Pode acontecer de meninas desenvolver pelos, crescimento das mamas, tá? Início da menstruação antes do tempo. Essas características, crescimento da mama, primeira menstruação, crescimento de pelos, tá? Que é a puberdade, ela inicia, que varia de menina para menina, mas ela começa ali, entre os 11 e 13 anos, nessa fase aí, certo? Se a menina apresentar esses sintomas antes dos 11 anos, não tá certo, tá? Pode correr para o médico. A mãe tem que levar essa menina no médico, tá? Por quê? Pode estar acontecendo problema na produção hormonal. E aí tem que fazer um tratamento, tá? Assim como nos meninos também. Então, qual é a característica no menino? Crescimento de pelos, crescimento do órgão genital, que é o pênis e testículo, tá? E aparecimento de pelos. Então, se acontecer isso nos meninos antes dos 11 anos, também não tá certo. Tem que levar esse menino no médico para começar um tratamento, tá? A puberdade, pessoal, ele tem que vir no período certo, que vai aí entre 11 e 13 anos. Que varia de nível de vida. Se vier antes, não tá certo. Ou pode vir depois, tá? Atrasar, tipo, a primeira menstruação da menina vai surgir lá com 15, 16, tá? O crescimento do órgão genital do menino, o crescimento de pelos também surgir lá nos 16 anos. Também tem que dar uma investigada, certo? Espero que eu esclareci aí. Passamos 1 minuto, tá? Beleza, pessoal? Espero que vocês gostaram dessa aula. Continuamos aí, amanhã pegando a apostila e fazendo a tarefa. As perguntas do chat Tira Dúvidas pode continuar mandando, tá? Relembrando no particular aqui no WhatsApp. E no particular, reservadamente, na próxima aula. Combinado, meus amores? Certinho? Sim. Desculpe o atraso.